Vamos lá então, mais um corte de inteligência limitada. Leonardo Lopes, o extremo do sistema cubano no dia a dia. Vamos ver o que ele vai falar aqui. Tenho certeza que vai ser groselha, né? Mas vamos lá. Para saber qual que era a minha opinião. Elas esperavam se sentir à vontade para saber qual que era a minha opinião, esperava eu manifestar minha opinião. Entendi. Entendeu? E por que eu percebi isso, né? E depois, até conversando com um deles, ele me explicou. E assim, óbvio que tem gente que vai questionar, vai falar que é mentira e tal, mas eu vi isso de pelo menos 3 pessoas diferentes. 3 pessoas. E assim, que Vamos lá. cubanos comuns delatam outras pessoas, ou seja, são, digamos assim, infiltrados do governo, né? Então ele não é um contratado do governo infiltrado, mas são pessoas que elas ganham alguma vantagem em delatar alguém que tá falando mal do governo. Então um deles falou para mim, falou, se você ligar pra polícia e falar que você foi esfaqueado, falou, vai levar horas pra polícia aparecer aqui, né? Agora, se você ligar pra polícia e falar que tem alguém querendo organizar um motim contra o governo, falou, em 10 minutos a polícia tá aqui. Falei, então assim, existe uma preocupação muito grande com essa coisa de o pessoal se organizar e começar a ficar falando mal do governo e tal. Então, O Pedro Daher tá lá em Cuba e, tipo assim, e é uma parada, quando você pega as pessoas que vão lá, filmam e tudo mais, é outra coisa, velho. Ele tá querendo criar aquela ideia do tipo assim, ah não, pessoas que falam mal do governo são perseguidas. Fala isso pro Assange, o Assange tá como? Ele tá livre, né? Ele foi lá, é o cara que tá sendo processado por espionagem sem nunca ter espionado os Estados Unidos. Tá livre, né? Não tá sendo perseguido, não. Nos Estados Unidos a gente tem liberdade, né? Tipo o Renato, aquele rapaz que é deputado do PT, que vira e mexe tenta tirar o mandato dele, não é? Tipo o Glauber Rocha, que tentaram tirar o mandato dele, ele é oposição, né? Esse tipo de coisa. Só país comunista que faz isso, tá? Perseguição é só país comunista. O Snowden não é perseguição, não, tá, gente? tem pessoas que têm vantagem, ou por alinhamento ideológico, ou por dinheiro, ou por alguma vantagem do tipo, No Brasil não tem, não, né? Sabe o dono da Americanas? O Jorge Paulo Lema, o que quebrou a Americanas, sabe? Aquele cara que cometeu um crime, sabe? Um crime fudido, colarinho branco de sonegação fiscal, provavelmente, né? Supostamente, né? Tem lá o de fraude fiscal e os caralho. Aí o cara não foi julgado, não foi preso, nem foi chamado para ter depoimento. Mas aí aqui, né, não é vantagem, né? Aqui não. Aqui essa pessoa não tem vantagem, né? Cara, é uma disputa de narrativa de como Cuba é, hein? Depois que os comunistas começaram a aparecer, eles vivem querendo reafirmar que Cuba é uma ditadura. Mas aí que tá a questão, ô Adrian. Se você perguntar para um marxista, Cuba é uma ditadura? Sim. Brasil é uma ditadura? Sim. Que para um marxista, quando se tem Estado, se tem uma ditadura. Entende a questão? A gente não nega que Cuba é uma ditadura. Só que a questão é que é o seguinte: a gente não enxerga o Brasil como uma democracia, a gente não enxerga, marxistas no caso, não enxergam os Estados Unidos como uma democracia. E aí uma parada que ele vai falar é o seguinte: ah não, mas lá em Cuba não tem alternância de poder. A Angela Merkel ficou 16 anos no governo na Alemanha e ninguém chamou de ditadura. Não é? Aí você pega lá na Inglaterra, o rei tem poder de veto, ninguém chama isso de ditadura. 1% das, se eu não me engano, é 1% das pessoas escolhem o primeiro-ministro. Isso é democrático. Na Inglaterra isso é democrático. Você entendeu? Você consegue entender que para essa galera, essa questão de ditadura e democracia depende muito de quem que está falando? vou, sei lá, conseguir um emprego Os Estados Unidos, por exemplo, era o país que falava que combatia as ditaduras pelo mundo. Tinha uma aliança com a Arábia Saudita, que é uma ditadura. melhor, vou conseguir uma licença para alguma coisa. Existe muita corrupção. Então existem algumas vantagens de você delatar algumas pessoas, existe um incentivo para isso. Nos Estados Unidos não tem não, né? Eles têm uma lei que favorece isso. Eles têm uma lei para isso. Então as pessoas ficam Se muito eu não me engano, é o ato patriótico, não é uma palhaçada, assim, aquele país de merda lá. cuidadosas, né? Então assim, aqui você pega Uber, pega táxi, se você vai conversar, o primeiro assunto é política. Claro. Todo mundo fala de política. Eu ia conversar com os taxistas sobre política, o pessoal, não, cada um. Eles conversavam. Não queriam falar de política. Por quê? Ele tem filmado, gravado. Porque o táxi é uma licença do Estado. Daí, de repente, imagina, pro cara ser taxista, já deve ser trabalhoso pra caramba. Só que ele tem a vantagem de receber muito em dólar. Porque existem os táxis que podem receber turista, existem os táxis que não podem receber turistas. Eu andei nos dois.
Mas assim, é uma vantagem muito grande você poder receber em dólar, porque daí você consegue comprar comida decente. Na verdade, você consegue comprar comida, né? Olha só, a algum momento ele falou que Cuba é um país embargado, que todo ano tem uma votação na ONU para derrubar os embargos, só 3 países, só 2 países votam contra derrubar o embargo a Cuba, que é Israel e os Estados Unidos. Ele vai falar que como é que esse embargo funciona, como é que seu embargo opera, ele não vai falar, né? É a ergonomia do dane-se, é a lógica do dane-se no argumento do cara. Então, para eles é uma vantagem muito grande ter o táxi. Ele vai queimar essa oportunidade para ficar falando mal do governo? Não Tomar vai. banho, velho. Opa! Entendeu? Então, assim, eu percebi muita resistência em taxistas, eu peguei vários, de falar. Mas alguns falaram. Teve um mesmo que eu peguei que ele falou, ó, eu perguntei, mas como que é pra você, né, de direito trabalhista? Ele falou, não existe direito trabalhista. Eu falei, mas você não tem férias, porque ele tem o táxi do governo, ele paga, ele compra o táxi do governo, ele aluga. Mano, tá falando que não tem direito trabalhista em Cuba. E aí, é uma parada que se você for pegar e olhar o histórico de países socialistas, eles constroem todo um arcabouço por trás de legislação trabalhista, você entendeu? Tanto é que você pega a China, por exemplo, tem fábricas saindo da China porque a legislação trabalhista deles está ficando cada vez mais rígida. Né? Então eles estão, o governo lá está forçando para baixar a jornada de trabalho lá nas fábricas e tudo mais, você entendeu? Então, quando você pega e olha o discurso do cara e olha a prática, é muito diferente. Você fala que não existe direito trabalhista. Tem um país que não existe direito trabalhista, chama-se Estados Unidos da América. Você tá entendendo? É tipo assim, não tem sentido o que ele fala, velho. É frase feita em cima de frase feita, velho. Deixa eu ver quem é esse Ele cara aluga aqui, o pera táxi do aí. governo, paga uma licença para poder ter e paga um imposto de tudo que ele, de todas as corridas que ele faz. Então ele é praticamente um funcionário do governo. Só que ele faz nem toda a corrida ele vai lançar, ele pega muita coisa por fora para poder viver. E eu falei, tá, então eu falei, você é praticamente funcionário do governo, porque você aluga o carro do governo, você paga imposto, você paga tudo. Você tem alguma vantagem? Quando que você descansa? Ele falou, se eu descansar, eu não como. Eu falei, mas você não tem férias? Não tem férias. Não tem um 13º, ou um fundo de garantia? Zero, não tem nada. Então, assim, ele falou, não existe, ele falou, não tem nem direito nem esquerda, ele falou, não tem nada, não tem direito nenhum. Então, assim, é muito triste quando você vai conversando com as pessoas, entendendo a realidade delas, e ao mesmo tempo é revoltante quando você vê pessoas aqui falando que aquilo que eu vi eu não vi. Entendeu? E aquilo que as pessoas falaram pra mim é mentira. Não, é a questão, tipo assim, beleza, mano. É que nem, ó, você pega o Instagram dele, olha só. Tem foto dele em Cuba. Tem foto, mas por que ele não pegou essas conversas com o cara e filmou? Você entendeu? Por que ele não pegou e filmou? Ele tem uma foto em Cuba. Uma única foto em Cuba. Você entendeu? E é um cara que você vê que fica viajando por um monte de lugar. A gente sabe por que você não gosta de Cuba. Então, assim, ok, a pessoa não quer acreditar, tá bom. Mas assim, eu sei que eu ouvi, né? E mais do que isso, se você for ouvir cubanos que tem hoje Twitter, cubanos que tem canal no YouTube, você vai ver que eles falam exatamente as mesmas coisas que eu falei. Eles vão mostrar os mesmos lugares, vão mostrar as mesmas imagens, vão relatar as mesmas coisas, né? Então, assim, Então é a já tá- realidade. É a E, realidade e esses deles. caras não têm medo de sofrer alguma represália? Esses caras que estão mostrando as coisas Tem, como blogueiros, sei lá. tem. Exatamente, cara. Repara pra você ver. Se eu falo qualquer coisa, cadê a prova? Cadê a filmagem? Cadê o artigo científico? Ele, não. Você vai desconfiar dele, você entendeu? E aí, tipo assim, ele não tem que provar nada, eu tenho. Porra, é foda, velho. Que é perigoso, né? Hum. Por outro lado, ele tá protegido, será? Então, o que costuma acontecer? Eles cortam a internet do cara, às vezes a polícia vai lá bater na porta pra dar uma intimidada, dependendo do caso, manda tirar o canal dele do ar, prende. Literalmente leitura. Muito obrigado pelo raid. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos. Então existe um risco. Todas, todos e Muitos todes. desses youtubers cubanos, eles moram em Cuba, Salve, mas eles camarada. conseguem entrar e sair facilmente do país. Então eles, vamos supor, tem casa em Cuba, mas tem casa em Miami, tem dinheiro, tem Entendi. um green card, alguma coisa, consegue entrar e sair. Então eles vêm com dinheiro de fora, compram as coisas, faz os vídeos dele e depois volta. Tem alguns que fazem isso, mas tem uns que são moradores mesmo, que estão lá e moram lá. E eles vão mostrar na realidade. O que esse cara que eu conversei, ele falou, né? Ele falou assim, olha, Qual cara? esse historiador, Ah, tá. que ele ficou 2 dias direto comigo, Tá. né, e me levando para vários lugares e tudo mais. E eu conheci várias outras pessoas, mas com ele, dedicado, esse historiador, eu fiquei 2 dias. Que eu conheci bem por acaso, não foi nem indicação nem nada, né? Eu vi ele na rua, na frente de um hotel. País bom isso aqui, ó. Olha aqui, gente. Taxa de suicídio em 2022 nos Estados Unidos, 14,9 para cada 100 mil habitantes. É 5% maior que o recorde anterior de 14,2 para cada 100 mil habitantes em pessoas de 2018.
tá? Hoje em dia, a maior causa de morte nos Estados Unidos é suicídio, tá? Só pra vocês entenderem o tipo de coisa que ele tá falando. Que ele tava esperando uma turma pra sair pra Sejam fazer todos muito bem-vindos, meus queridos. um Uma passeio, visita guiada. uma visita guiada. E eu falei pra ele, eu quero fazer isso, tal, tal, tal. Daí ele falou, vamos fazer o seguinte, faz aqui esse roteiro com a gente aqui, que daí depois comigo, com a minha amiga, que ele tava com a amiga, que daí depois a gente conversa. E ele não entrou muito em detalhe, que eu falei, eu falei, eu quero entrar nos mercados, eu quero conhecer tudo. E aí eu comecei a fazer muita pergunta e ele começou a ficar incomodado, porque tinha outras pessoas, outros turistas ali. Daí ele falou, vamos fazer o seguinte, fica comigo. E ele foi lá e falou pra mim, você segue com o grupo aí, eu vou ficar só com ele. E ele ficou dedicado comigo e com o meu irmão. E aí a gente rodou pra caramba, tirei várias dúvidas, foi levando em vários lugares e tal. Eu falei, amanhã eu quero te encontrar de novo. A gente marcou em outro lugar, e aí ele foi levando a gente em outros lugares e a gente conversando. E aí chegou um momento que eu perguntei pra ele, falei assim, você não tem medo, né, de você falar tudo isso daqui pra mim? Ele falou, não tenho medo porque não tô... Mano, eu acho impressionante que não tem uma foto, não tem uma filmagem, nada. Nada. Nada desse cara. Você entendeu? É só ele falando. É muito patético, velho. Ele falou, tô falando a verdade. Ele falou, e se você reparar, eu nunca dou a minha opinião. Ele falou, não tô dando a minha opinião. Porque quando eu perguntei pra ele, eu falei assim, você acha que aqui é uma democracia ou uma ditadura? Eu perguntei pra ele. Daí ele falou, a maioria das pessoas que eu conheço acham que é uma ditadura. Entendi. Entendeu? Ele não deu a opinião dele. Entendi. Né? E ele falou, se você for esperto, você vai entender qual que é a minha opinião. Ele falou, mas eu não vou falar. Entendeu qual que é? Entendi. Então assim, ele falou, pra gente poder fazer o que a gente faz, a gente tem que tomar E aí, cara, e esse que é o ponto, velho. Os comuna vai lá, grava tudo, conversa com os cubanos, teve aquele mundo sem fim, aquele casal que viaja o mundo, grava tudo. E aí você pega o cara que fala, não, eu trouxe a verdade sobre Cuba. Ele não tem um vídeo, ele não tem nada, não tem um vídeo. Tá ligado? Aí você pega, vai no canal do Gaiofato, vai na Laura Sabino, você vai no Pedro Daher, e a galera filmando. Então, tipo assim, mano, se é tanto assim, não é possível que ele não conseguiu filmar uma conversa. Ô, mano, deixa eu filmar pra mostrar pro mundo, né? Deixa eu mostrar pro mundo como é que é o país. Não! Você entendeu? Não! Tá ligado? Parece que ele fez um speedrun de vídeo de documento da CIA e tá falando merda, velho. muito cuidado com a forma. Né? Então, assim, esses youtubers, eles têm esse cuidado com a forma. Alguns são bem, digamos assim, alguns perfis são bem diretos. Então, eles questionam bem duramente. Mas muitos, que nem tem um que chama Spartacus, se eu não me engano, é um youtuber bem legal, tem muito conteúdo bom dele, um cubano, Spartacus. E os vídeos dele, assim, são muito legais, porque ele não fica dando muita opinião dele. Não É fica tipo aquela Zoe, né? Uma cubana que tem sotaque brasileiro, né? É, tipo ela. opinião dele. Mas ele fala, hoje eu vou mostrar pra vocês como que sei lá, uma área residencial X. E ele vai lá e filma. E fala, aqui é onde as pessoas vão buscar comida. Tal. E você vendo as imagens, você faz seu juízo de valor. Entendi. Ele não precisa falar. Entendeu? Então, assim, é um cara inteligente. Spartacus que tem aqui, ele é cantor. Mas ele faz de uma forma que, tipo, não tem como você falar que ele tá. Mas, assim, o que ele filma, o que ele mostra, as pessoas que ele chama pra conversar. E por que você não filmou nada? Tem uma filmagem sua. Tem nada, né? É tipo assim, a prova do cara é tipo assim, confia, eu tô falando a verdade. Não, prova, confia, é eu que tô falando, tá? É eu que tô falando, se é eu que tô falando automaticamente é verdade. Você tem que confiar, porque é eu que tô falando. Se é eu que tô falando é verdade. Porra, pelo amor de Deus, velho, é muito patético. Ó, beijo no coração pra você que tá vendo isso no YouTube, aqui na tela tem outro vídeo pra você, se inscreve, deixa o like, compartilha, tá? Ajuda nós a crescer. Beijo no coração, até a próxima. Fui!